Leitura bíblica referente ao dia 8 de julho. 1 Crônicas, capítulo 6, Atos, capítulo 26, Salmo 6, Provérbios 18, 20 a 21. Bom dia, Jesus é o Senhor, e comecemos em nome do Senhor Jesus aqui com 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buqui e Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimás. Aimás gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok e Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joã, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assi, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assi, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai, Aimote e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assi, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baséias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semé,
filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Arão e os seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. São estes os lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos dentro das suas fronteiras, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebrom na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna com os seus arredores, Jati e Estemoa com os seus arredores, Ilém com os seus arredores, Debi com os seus arredores, Azã com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores, da tribo de Benjamim, Geba com os seus arredores, Alemete com os seus arredores e Anatote com os seus arredores, ao todo 13 cidades segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da tribo de Manassés em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gezé com os seus arredores, Joquineão com os seus arredores, Bet-Horon com os seus arredores, Ajalon com os seus arredores e Gat-Remon com os seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Ané com os seus arredores e Bileã com os seus arredores, foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés, em Bazã, Golã com os seus arredores e Astarote com os seus arredores, e da tribo de Issacar, Quedes com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Ramote com os seus arredores e Anem com os seus arredores, e da tribo de Azer, Masal com os seus arredores, Abidom com os seus arredores, Ucote com os seus arredores e Reobe com os seus arredores, e da tribo de Naftali na Galileia, Quedes com os seus arredores, Amon com os seus arredores e Criataim com os seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon Rimono com os seus arredores e Tabor com os seus arredores, e do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben Bezé com os seus arredores, no deserto Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores, e da tribo de Gade em Gileade, Ramote com os seus arredores, Manaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazé com os seus arredores. Jesus é o Senhor, amém. Do espelho, o maior dos santos, o melhor.
Prossigamos para o Salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas e o alago. Versículo 6, repetindo. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Ó Senhor Jesus. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. Ó Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão e, quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e,
caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o senhor rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e, ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Ó Senhor Jesus, amém. Essa é a nossa porção, a palavra do Senhor para esse dia, possamos desfrutar dessa palavra verdadeiramente. Louvado seja o Senhor, amém. Totalmente derrotado, envergonhado, segundo estabeleceu em seu eterno propósito por Cristo Filho seu. Ousadia dele Deus que teve acesso com confiança mediante o crer. Portanto, peço a vocês para nunca desfalecer, estejam a sofrer, sendo pela edificação, o sofrimento gera eterno de glória sem comparação. Toda força perante quem crê na suprema grandeza do seu poder, conforme toda graça e
sentir